Questão 1. Sobre os convênios para concessão de isenções do ICMS previsto na Lei Complementar 2475, considere as seguintes afirmativas aqui. A concessão de benefícios dependerá sempre de decisão unânime dos estados representados e a sua revogação total ou parcial dependerá de aprovação de 4/5, pelo menos, dos representantes presentes. E aí? Sim? Bonito, né? Tá bonito isso aí, né? Considerar-se-á rejeitado o convênio que não for expressa ou tacitamente ratificado pelo Poder Executivo de todas as unidades da Federação, ou, nos casos de revogação, pelo Poder Executivo de, no mínimo, 4/5 das unidades da Federação. E aí? Não? Não, gente. Aqui. Para que... Já falei, né? Se for para errar, é convicção. Aqui. Na prova é para acertar com convicção. Ou acertar na dúvida mesmo, não tem problema. Por conta de acertar, né? Para que as isenções do imposto sobre operações de ICMS sejam concedidas ou revogadas, é necessário um termo de convênio celebrado e ratificado pelos estados e pelo Distrito Federal, segundo a lei. Os municípios podem conceder isenções e demais benefícios relacionados a esta lei complementar, a 2475, né? Desde que referentes à sua parcela na receita do imposto de circulação de mercadorias. Essa aqui tá de boa, né, gente? Mas vamos lá. Então já saiu, a 4 já está. Então já sabe que não pode ser a B, não pode ser a C e não pode ser a E. Sobra a A e a D. É isso? E aí? O que é que tem de errado na primeira? O que é que tem de certo na primeira? Concessão de benefício dependerá sempre de decisão unânime dos estados. Sempre é, né? Sempre de decisão unânime dos estados representados. E a sua revogação total ou parcial dependerá de aprovação de 4/5, pelo menos, dos representantes presentes. E aí? 4/5, se tiver 5/5, pode revogar ou não? Pode. Tem que ter pelo menos 4/5, né? 4/5. Se tiver 5/5, se tiver 4,5 de quintos, pode. Não, tá certo, gente. Tá? Realmente, as palavrinhas são para colocar dúvida na cabeça de vocês, tá? O sempre ali é sempre mesmo. Tem que ser decisão unânime, é sempre mesmo, tá? E pelo menos de 4/5, sim, pelo menos de 4/5 presente. É isso mesmo, tá? Considerar-se-á rejeitado o convênio que não foi expresso ou tacitamente ratificado pelo Poder Executivo de todas as UFs, ou, nos casos de revogação, pelo Poder Executivo de, no mínimo, 4/5 das UFs. A mesma regra, né? A mesma regra, só que nesse caso, de todas, né? Não de presentes, de todos, inclusive aqueles que não estavam presentes na reunião. Tá? Para que as isenções do ICMS sejam concedidos ou revogados, é necessário um termo de convênio celebrado e ratificado pelos estados e pelo DF, segundo a lei. E aí, gente? Termo de convênio, hein? E aí? Esse termo de convênio também, né? Que sacanagem, né? Tá certo, gente. Tá certo. A palavrinha aí tá para confundir você, mas tá certo, tá? Eu acho que até era da FGV essa questão aqui. Isso aqui, eu até peço desculpa, tá? Vou começar a colocar lá a banca, acabei escrevendo aqui, inclusive colocando umas coisas erradas, aí vou tentar ter mais diligência. Vou tentar colocar a banca nas próximas questões, tá? Alternativa D, tá? 1, 2, 3. 1, 2, 3 estão corretos. Bom? A Lei Complementar 2475, em sua redação atual, estabelece que isenções, reduções da base de cálculo e os créditos presumidos referente aos tributos estaduais somente poderão ser concedidos mediante lei específica e desde que anteriormente tenha sido aprovado um convênio entre os estados e a União, permitindo tal gasto tributário. Não. Olha, isso aí, só ICMS, tributos estaduais, né? Só ICMS. Quaisquer outros incentivos ou favores fiscais ou financeiros fiscais concedidos com base no ICMS, dos quais resulte redução ou eliminação direta ou indireta do respectivo ônus, serão concedidos ou revogados nos termos de convênios celebrados e ratificados pelos estados e pelo DF, cuja aprovação dependerá de ratificação expressa ou tácita de todos os estados e do Distrito Federal.
Tá bonito, hein? E aí? Vou passar para C aqui? Relativos ao ICMS, ao IPVA e ao ITCMD, somente poderão ser concedidos mediante lei específica e posterior aprovação no CONFAS, mediante aprovação unânime de todas as UFs. De novo, né? Só ICMS, né, gente? Poderão ser concedidos desde setembro de 2017, que é a Lei 160, né? Sem a necessidade de prévio convênio entre os estados e sem a necessidade de seguir os controles previstos sobre a renúncia de receita, a Lei de Responsabilidade Fiscal, desde que não tenham como objetivo estimular ou incrementar a guerra fiscal entre os estados e os municípios. Eu viajo, né? Viagem total. Essa viajou bonito, hein? Essa realmente viajou bonito. E quaisquer outros incentivos ou favores tributários concedidos com base nos impostos estaduais, dos quais resulte redução ou eliminação direta ou indireta do respectivo ônus, serão concedidos ou revogados nos termos de convênios celebrados ou ratificados pelos estados, DF e União, cuja aprovação dependerá da ratificação expressa ou taxa de 3/5 dos representantes presentes na reunião. Viajou também, né, gente? Impostos estaduais, esse coro aqui também de 3/5, União, tá? Então, assim. E aí, o que é que sobra? A B está 100% certo. Hã? Aí que está. Eu deixei essa questão exatamente. Eu acho que, salvo engano, isso aqui também é FGV. Olha só. Quaisquer outros incentivos ou favores fiscais ou financeiros fiscais, beleza, concedido com base no ICMS, ok, dos quais resulte redução ou eliminação direta ou indireta do respectivo ônus, beleza, serão concedidos ou revogados nos termos de convênios celebrados e ratificados pelos estados e pelo DF, cuja aprovação dependerá de ratificação expressa ou tácita de todos, né? Para revogação, não. Só que essa questão considerou a B como correta. Tá? Essa questão considerou a B como correta. Isso aqui eu fui ver lá e está certo, tá? Não digitei errado. Tá B. Mas isso aqui caberia sim um questionamento, porque para revogação, 4/5, né, de todos os estados. Tá bom? A menos errada, exatamente. Fica a dica também. Se ficar na dúvida, fique com menos errada. O governo de determinado estado da federação, ao contrário dos governos dos demais estados, não publicou decreto ratificando o convênio de eficácia nacional que havia revogado isenções do ICMS. Olha só que interessante. O referido convênio foi aprovado por 21 dos 25 representantes dos estados da federação que estavam presentes na reunião. O representante do Estado da Federação que não publicou o decreto ratificando o convênio não estava presente à deliberação. Entenderam até aqui? Então, olha só. Nessa situação hipotética, de acordo com a Lei Complementar 2475, esse convênio não obriga o referido Estado devido à ausência da ratificação expressa por meio do decreto. Então, o Estado não participou e não ratificou expressamente lá o que foi decidido, a revogação, que foi decidida lá pelo CONFAS, na reunião que estiveram 25 e 21 aprovados. E aí, nesse caso, o Estado que não participou da reunião e que também não publicou o decreto ratificando a revogação, ele fica desobrigado ali em relação a esse convênio da revogação, a essa decisão pela revogação do benefício? Não? Mas e o fato de ele não ter publicado o decreto? Ratificação tácita, não é isso? Ratificação tácita. Lembrando que a rejeição tem que ser expressa, né? A ratificação pode ser expressa ou tácita, ok? E o fato de não ter participado da reunião e o fato de não ter publicado o decreto, isso por si só não é suficiente para afastar a obrigatoriedade, a exigência, né, de cumprimento do convênio, da decisão do CONFAS, por parte do Estado, né, para afastar a aplicação para esse Estado. Beleza. Obriga o referido Estado, porque a ratificação será, aqui eu obrigo o referido Estado, porque a ratificação será considerada tácita e porque foi atingido o quórum deliberativo. E aí? Vamos aqui. Primeiro, vamos por partes aqui. A decisão lá do CONFAS obriga o Estado, mesmo não tendo participado? Sim ou não?
o fato de não ter participado da reunião, não estar representado, isso por si só não afasta o cumprimento, não é isso? Não afasta a aplicação do convênio ou da revogação. Beleza. Porque a ratificação será considerada tácita. Perfeito, né? Então, o fato de não ter publicado lá o decreto relativo à ratificação, você tem ratificação tácita. Porque foi atendido o quórum deliberativo. Então, fica obrigado o referido Estado, mesmo sendo a ratificação tácita, e nesse caso foi atendido o quórum deliberativo da reunião. Repare só, veja só. Nós temos 25 estados presentes, 25 unidades federadas presentes e 21 aprovaram a revogação. Foi cumprido o quórum para essa reunião, o quórum deliberativo. Lembrando, quórum deliberativo, por isso que eu sempre costumo trabalhar com umas expressões que talvez não sejam muito comuns a vocês, mas está aqui, quórum deliberativo é quórum de aprovação. Tá? Foi cumprido o quórum de aprovação para essa revogação? Não, foi revogação de isenção. O que foi decidido na reunião foi a revogação de uma isenção. Não a concessão. A concessão de benefício, a autorização para que o Estado possa conceder benefício, unanimidade dos presentes, dos representados. A revogação, 4/5. Foi cumprido o quórum relativo à revogação, o quórum deliberativo para a revogação desse benefício? Foi? São quantas UFs? São 27. 4/5 daria quanto? No caso, arredonda para cima, né? Lembrando sempre, arredonda para cima, sendo número quebrado. Quantos participaram? Na reunião, tem que ser 4/5 do total de UFs? Não, tem que ser 4/5 dos presentes. A ratificação tem que ser de todas, que pode ser tácita ou expressa. Na reunião, 4/5 ou unanimidade, se for para concessão, dos presentes. 25 presentes. Quanto daria 4/5 de presentes? 20. Não é isso? Seriam 20. Quantos aprovaram? Foi cumprido o quórum deliberativo? Foi cumprido. Então, aqui, ó, obriga o referido Estado, mesmo não estando presente, a ratificação foi tácita e foi atendido o quórum deliberativo. Não é isso? A princípio, essa aqui está certa, né? Alternativa B. Não obriga o referido Estado em razão do descumprimento do quórum deliberativo. Não, foi cumprido o quórum deliberativo, né? Obriga o referido Estado se, a qualquer tempo, vier a publicar o decreto de ratificação. Sim? Não? Foi tácita, né, gente? Foi tácita. Então já foi, já ratificou. Ratificou tacitamente. Não precisa depois de ter um decreto superveniente, não. Passou aquele prazo, não se manifestou expressamente, tacitamente ratificou. Tacitamente ratificou. Tá? Não obriga o referido Estado porque o seu representante não estava presente na reunião deliberativa. Pouco importa, não é isso? Foi cumprido o quórum lá para a instalação da reunião, não é isso? Tem que estar pelo menos a metade, no caso, as 14 unidades federadas, aqui foram 25 que estiveram presentes. E no caso do quórum deliberativo, você teve lá a observância dos 4/5 para a revogação. Então, nesse caso, meus amigos, a alternativa que a gente tem aqui é a alternativa B, tá certo? Ok, minhas meninas? Alguma dúvida em relação aí a essa questão? Não? Então, tá. Pessoal do online aí, de boas também? Não, tá. A Constituição Federal prevê que cabe aos Estados Federados e ao Distrito Federal, mediante deliberação e por meio de lei complementar, regulamentar a concessão e revogação de isenções, incentivos e benefícios fiscais relativos ao ICMS. A Lei Complementar número 24, que trata de convênios sobre ICMS, dispensou a celebração desses convênios sobre, olha só, quando é que não é exigido convênio de acordo com a Lei 2475? Para anistias e multas relativas ao ICMS, redução da base de cálculo do ICMS, devolução total ou parcial do ICMS ao contribuinte, concessão de crédito presumido de ICMS, isenção do ICMS. E aí, minhas meninas? Para quais dessas situações a lei complementar não exija convênio autorizando a instituição de benefício tributário relativo ao imposto?
Anistia de multa. Redução da base. Você tem uma desoneração do imposto? Tem desoneração, então você tem um benefício. Lembrando sempre, quando a gente fala de benefício tributário, você tem uma desoneração da obrigação principal, no caso aqui o ICMS, o imposto. A redução da base de cálculo implica você reduzir o imposto, implica você reduzir a obrigação tributária principal? Então é benefício tributário. A Lei Complementar 24 exige que você tenha convênio para esse tipo de desoneração? Sim, né? Você está reduzindo o imposto a pagar, está reduzindo a obrigação tributária principal. Devolução total ou parcial do ICMS ao contribuinte. Aí isso pode confundir por conta da expressão, mas na prática, o que é devolução? Imagine aqui, a gente vai ver, quando for estudar a lei 226, a gente tem um benefício chamado crédito-estímulo, que isso é considerado uma espécie de devolução. Então, o contribuinte teria um imposto a pagar e o Estado devolve, restitui parte desse imposto e ele acaba tendo um valor a pagar menor do que a princípio foi apurado. Então, você está reduzindo o ônus tributário, está desonerando. E expressamente, se você for pegar o texto, a gente viu aqui o texto da Lei Complementar 2475, trata também dessa questão de devolução. Né? Então, a devolução total parcial do ICMS contribuinte é considerado também uma desoneração, é considerado uma redução do ônus relativo à obrigação tributária principal, do ICMS. Então, também é um benefício tributário. Sendo benefício tributário, tem que ter convênio. Tá? Concessão de crédito presumido de ICMS. Precisa? O Estado te dá um crédito. Esse crédito, esse favor fiscal do Estado, vai reduzir o valor do imposto que você tem a pagar ao Estado? Vai, né? ICMS, débito pela saída, crédito pelas entradas. Se o Estado te concede um crédito presumido, é um favor fiscal, é um crédito outorgado pelo Estado. Se o Estado está te concedendo um crédito presumido, ele está reduzindo o valor do imposto que você teria a pagar. Não é isso? Então, você também tem uma desoneração. Sendo uma desoneração, você tem um benefício tributário. Sendo benefício tributário do ICMS, tem que ter convênio. Tem que ter convênio. Tá? Isenção do ICMS. Isso aqui, né? Se fala, né? Então, nesse caso, a única alternativa que nos gesta aqui são as anistias de multas relativas ao ICMS. Tá? Mas, Alan, anistia de multa. Multa não se confunde com o imposto, tá certo? Até depois vira obrigação tributária, né? A obrigação tributária principal, a partir do momento que você tem a aplicação da multa, mas ela não se confunde com o imposto, tá certo? E a lei complementar também ela é bastante clara que em relação à anistia, moratória, basta que o Estado cumpra as regras gerais estabelecidas em um convênio que foi aprovado por maioria simples, tá? Então, nesse caso de anistia de multa, a multa não é o imposto, não é imposto. Então, se você tem uma anistia, a exclusão do crédito tributário relativa à anistia, que vocês vão ver isso aí com o professor Luiz Mendes, não se trata de benefício do ICMS. Então, não há necessidade da aprovação de um convênio autorizando a concessão dessa anistia. Tá? Então, a Lei Complementar 24, o que ela determina ali é em relação a benefícios do ICMS. A multa relativa ao descumprimento lá da obrigação relativa ao ICMS, principal, acessório, quer que seja, não se confunde com o ICMS, ainda que derivada dessa obrigação tributária principal. Ok? Então, em relação à necessidade de convênio para a concessão aqui de benefício, a anistia não está abarcada aí nessa exigência da Lei Complementar 2475. Ok, minhas meninas? Entendido? Sim, pessoal do online? Então, aqui, ó, alternativa A. Nem com o mouse eu consigo fazer esse negócio direito, cara. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Tem que pegar umas aulas com o Luiz Mendes aqui. Vamos lá. O Estado X, percebendo que o Estado Y estava atualmente mantendo irregularmente o benefício fiscal de ICMS, sem a devida autorização de convênio do Conselho Nacional de Política Fazendária, protocolou representação contra o Estado Y, junto ao Ministério da Economia. A gente acabou de ver isso, né? A Lei Complementar 160. Olha só. Diante deste cenário, analisa as afirmativas a seguir. O Estado Y, né, enquanto perdurar a irregularidade, ou seja, tem lá o benefício irregular, não observou as regras da Lei Complementar 2475 e também não cumpriu as regras da Lei Complementar 160,
Enquanto perdurar a irregularidade, não poderá contratar operações de crédito destinadas ao pagamento da sua dívida imobiliária. E aí, essa é uma das sanções prevista na Lei Complementar 160? Não tem, não? É isso? Então tá, vamos aqui. Essa está errada, então. A representação do Estado X contra o Estado Y deve ser firmada pelo secretário de Fazenda do Estado X, o denunciante. Seu chefe do Poder Executivo? Não é isso? Compete ao Tribunal de Contas da União verificar a aplicação pela União das sanções previstas na Lei Complementar 160 de 2017 contra o Estado que está com benefício regular. É isso, gente? A 3 está certa? Tá. Aqui que você disse que está errado é o quê? Secretário, é isso? Não pode secretário, não? Tem que ser o governador necessariamente? Não é? E a assertiva 1, o que, é que tem de errado na assertiva 1, para vocês não concordarem com ela? Pessoal do online aí também. Aqui, ó, ele não pode, ele fica realmente impedido de contratar, exceto, aqui, ó, para pagamento da dívida imobiliária e para redução de despesa com o pessoal, tá? Então, tem essa sanção lá na Lei Complementar, sim, a 160. Se o Estado não cumprir a Lei Complementar 160 e não cumprir a Lei Complementar 2475, fica sujeito a esse impedimento de contratação de operação de crédito, exceto operação de crédito para pagamento de sua dívida imobiliária ou para redução da despesa com o pessoal. Então, o que está errado aqui é o fato de que não poderia contratar, inclusive, para pagar a sua dívida imobiliária. Ok? Nesse caso aqui, pelo que vocês estão me afirmando, a alternativa seria a C. Alguém discorda? Alguém replica, triplica? É a C mesmo, gente. Só 3. Só 3. Ok até aqui, gente? Sim? Ah. Conforme estabelece a Lei Complementar 160 de 2017, Estados e DF podem, mediante convênio, conceder a remissão de débitos tributários relativos ao ICMS, PVA e TCMD, sem ficarem restritos ao disposto na Lei Complementar 101 de 2000, que trata da responsabilidade fiscal. Não. Mas, no caso, o Estado lá que cumprir a Lei Complementar 160, não tem lá expresso que ele é dispensado de cumprir o artigo 14 da lei de responsabilidade fiscal? Só o quê? ICMS, tá, gente? Ah, só se aplica o ICMS. Tem nada a ver com os outros impostos estaduais, não, tá? Então, em relação à Lei Complementar 24, a Lei Complementar 160 trata de ICMS. Trata de ICMS, tá? Mediante acordo entre eles, revogar ou reinstituir benefícios fiscais relativos ao ICMS, sem precisar submeter tais atos à respectiva Assembleia Legislativa e ao Tribunal de Contas do Estado e da União. É isso? Com a Lei Complementar 160, você afasta a exigência de lei prevista na Constituição Federal? É isso? Não, né, gente? Aqui, ó, a Lei Complementar não afasta, tá? Não afasta essa competência do Poder Legislativo, que é o de aprovar as leis para a instituição de benefícios. Mediante convênio, remitir créditos tributários decorrentes de benefícios fiscais instituído por legislação estadual, publicada até a data de início da produção de efeitos da Lei Complementar 160, em desacordo com a Constituição Federal. Sim? Remitir é perdoar. Perdão das dívidas tributárias, constituídas ou não. Sim? Aí é a pegadinha, né? Aí é a pegadinha, né? Aí é a pegadinha mesmo. Né? Mas isso aqui é muito sacanagem, cair para você saber o inciso ali. Mas tá certo aqui o inciso, a linha, o parágrafo, o artigo, tá certo, tá? Isso aqui tá certo. É a exigência de lei complementar para que discipline lá como é que os estados vão poder conceder benefício do ICMS. Isso aqui está correto. Mas vamos lá. É mediante convênio, de acordo com a Lei Complementar 160?
Sim, não é isso? A lei complementar diz que os estados vão poder reunir e aprovar um convênio, e aí vão o seguinte: remitir crédito tributário, perdoar. Sim, não é isso? Se cumprir a regra da 160, se cumprir a regra do convênio 190, o Estado ele pode remitir, pode perdoar os créditos tributários relativos aos benefícios em desacordo com a Constituição. Decorrente de benefícios fiscais instituídos por legislação estadual publicada até a data de início da produção de efeito da Lei Complementar 160. É isso? Instituídos por legislação estadual publicada até a data de início da produção referida à Lei Complementar, a Lei 160. É isso? Sim? Não? Pessoal aí do online? Alguma coisa ali? Passar para as outras? Vamos aqui. Nos termos da Lei Complementar 2475, celebrar convênios com voto favorável de, no mínimo, 2/3 dos presentes, tornando, daí para frente, doravante, desnecessária a votação unânime de todos os estados para aprovar os referidos convênios. Não? É conforme a 160, tá, gente? Olha só, 160, a partir lá da 160, aí os estados podem, nos termos da Lei Complementar 2475, celebrar convênios com voto de 2/3 no mínimo dos presentes, tornando doravante necessária a votação unânime de todos os estados para aprovar esses convênios relativos à isenção, revogação, enfim. Da 160? Só para o convênio 190? É só para o convênio. É só para o convênio que vai autorizar a remissão do crédito tributário e a restituição das isenções. É só para esse convênio. Então, nesse caso aqui, se doravante, exatamente. Então, e um detalhe, né? Em relação àqueles benefícios até a data de produção de efeitos da Lei Complementar 160. Né? Dali para frente, vale sempre a 24 de 75. Quórum ali deliberativo unânime, unanimidade dos presentes, para revogação, 4/5 dos presentes. Entendido? O que é que não? Vamos lá. O que é que... Vamos lá. A Lei Complementar 160, o que é que ela permitia aos estados? Aprovarem um convênio para remissão dos créditos tributários, daqueles benefícios relativos aos benefícios inconstitucionais, não é isso? E também permitia que, mediante esse convênio, esses benefícios continuassem a produzir efeitos, a restituição desses benefícios. Beleza. Isso tudo por meio de um convênio, mas o convênio apenas para essas situações relativas aos benefícios que não tinham autorização do CONFAS, que não tem autorização do CONFAS, cujas normas nos estados foram publicadas até a data de produção de efeitos da Lei Complementar 160, 8 de agosto de 2017. Tá? Se você tem uma norma do Estado que foi publicada a partir de 9 de agosto de 2017, sem ter autorização do CONFAS, essa norma não está abarcada pela Lei Complementar 160. Aplica-se a regra da Lei Complementar 2475. Tem que ter autorização prévia do CONFAS. Tudo bem? Em relação ao quórum, o convênio 190 trata de benefício fiscal, restituição de benefício fiscal. E aí você teve aquele quórum para aprovação do convênio 190 de... deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. 2/3 das unidades federadas e 1/3 das unidades federadas por região. Mas só para o convênio. Só para o convênio 190. Né? Só para a aprovação desse convênio que trata especificamente de benefícios fiscais que não tinham autorização do CONFAS e cujas normas foram publicadas até 8 de agosto de 2017. Só para isso. Dali para frente, qualquer coisa que fuja disso, vale a Lei Complementar 24 de 75. Não, o convênio... A Lei 160, ela dá o comando para você ter o convênio, que é o 190, que foi aprovado. E o convênio só refere-se aos benefícios tributários até a produção de efeitos da Lei 160, 8 de agosto de 2017. Então, esse benefício ele foi instituído por uma norma publicada pelo Estado anteriormente a 8 de agosto de 2017. Tá? Então, esse benefício pode
ser abarcado pela Lei Complementar 160 e pelo Convênio 190 de 2017. Qualquer coisa que fuja disso, vale a regra da Lei Complementar 2475. E esse quórum aqui, de 2/3, de 1/3, somente foi para a aprovação do Convênio 190 de 2017. Foi só para isso. Foi só para isso. Ok? Tudo bem? Bem? Então, o que sobra aqui para a gente, mediante convênio, remitir créditos tributários, decorrente de benefícios fiscais instituídos por legislação estadual, publicada, aqui, ó, publicada até a data de produção de efeitos da Lei Complementar 160, ok? Em desacordo com a Constituição Federal. Então, aqui, ó, é exatamente isso. Eu tenho uma lei, por exemplo, do Estado, que instituiu uma isenção de uma determinada mercadoria sem autorização do CONFAZ. E essa lei foi publicada antes de 8 de agosto de 2017. Então, para esse benefício, é relativo a essa norma que se aplica a Lei 160 e o Convênio 190. O Estado, se cumprir aquelas regras, sempre frisando publicação do ato normativo, depósito, registro de depósito do ato concessivo, é para essa norma, para esse benefício que se aplicam essas disposições. E somente as normas publicadas, os benefícios instituídos até 8 de agosto de 2017, que não tem autorização do CONFAZ. Ok? Ah, lá, e se tem autorização do CONFAZ? Pô, então está tudo certo, gente. Se tem autorização do CONFAZ, não precisa da Lei Complementar 160. Beleza? Ok? Então, o que a gente tem aqui, pessoal do online aí acompanhando, então, o que a gente tem aqui, alternativa C. Alternativa C. Posso seguir? Posso? Sobre as regras relativas à concessão e revogação de benefícios no âmbito do ICMS, assinale verdadeiro ou falso. Caso uma empresa, que é legal, olha só. Caso uma empresa comercial obtenha uma remissão com base na Lei da Unidade Federada de Origem da Mercadoria, remissão de crédito tributário, perdão da dívida tributária, ela obterá, por conseguinte, o afastamento de determinadas sanções e a restituição do tributo pago, conforme previsto na Lei Complementar Federal número 160 de 2017. Não? 2. Sim, acho que sim. Vamos lá. A ratificação do convênio pelo chefe do Poder Executivo Estadual, por meio de decreto, é condição necessária e suficiente para a internalização do benefício de redução da base de cálculo no ordenamento jurídico daquele Estado. Entenderam? Aqui, ó. Ratificação do convênio pelo chefe do Poder Executivo Estadual. Então, você teve um convênio celebrado no CONFAZ, foi aprovado no CONFAZ, e depois foi ratificado pelas unidades federadas, inclusive teve uma ratificação tácita aqui do chefe do Poder Executivo de determinado Estado. Então, foi aprovada uma isenção lá no CONFAZ, e o Estado foi lá e ratificou. O convênio foi ratificado nacionalmente. Isso, por si só, já faz valer a isenção para o contribuinte daquele Estado? Por que não? Se foi aprovado pelo CONFAZ? Precisa? Já não tem os estados autorizando? Não, convênio, isso. E aí? Precisa de lei, gente? Os estados estão dizendo que você pode conceder um incentivo, você precisa de lei ainda? Por que precisa de lei? Porque está na Constituição. Na Constituição, gente. Está na Constituição, né? A Constituição determina. O Mendes vai ver isso com vocês. A Constituição está lá. Você quer conceder o benefício fiscal, e não é só para o ICMS não, tá, gente? Você quer conceder um benefício fiscal, uma isenção, tem que ter lei específica. Tá? Então, no caso do ICMS, que a gente conversou, no caso do ICMS, você tem um a mais, né? Uma regra a mais. Qual é essa regra a mais? Antes de você ter a lei, você tem que ter uma autorização dos outros estados. Mas o fato de você ter autorização dos estados não afasta a exigência da lei. Tá? E isso, vocês, quando estiverem ali na Cefaz, você vai ver que, infelizmente, isso é muito comum. Não deveria, mas é muito comum. Vai lá, tem um convênio, foi aprovado, aí vai ao Estado, não é só Amazonas não, tá? Isso em geral, infelizmente.
Isso até tem mudado bastante de tempos para cá, porque o STF tem batido em cima disso também. Vai lá o Estado, ratifica o convênio, incorpora o convênio à legislação tributária do Estado, e está valendo já, está isento. Não, meu amigo. Não está valendo, não. Tem que ter a Assembleia Legislativa, tem que ter a participação do Poder Legislativo. De que forma? Mediante a aprovação de uma lei. Então, o fato de você ter o convênio autorizando, isso não afasta a exigência de lei. Tá certo? Não afasta, você tem que ter lei. Guardem isso, tá bom? Ok? Boas? A instituição de isenção por lei específica do Estado do Amazonas para empresas comerciais estabelecidas na Zona Franca de Manaus é exceção à exigência de autorização para as demais UFs, né, de autorização para que ele possa conceder benefício, via convênio celebrado no CONFAS, conforme a Lei Complementar 2475. Então, está aqui, o Amazonas quer conceder quer conceder uma isenção para uma empresa estabelecida aqui na Zona Franca de Manaus. Precisa de CONFAS? Precisa de CONFAS, gente? Para quem é o benefício? Comércio. A exceção do artigo 15 da Lei 2475 é para indústria instalada ou que vier a se instalar na Zona Franca de Manaus. Tá certo? No caso de estabelecimento comercial, vai seguir o mesmo rito. Tem que ter autorização prévia do CONFAS. Ok? Não, é só ICMS. Só ICMS. A Lei Complementar 160 é só ICMS. 160... Estou tentando lembrar esse número 160 se tem alguma relação. Mas a Lei Complementar não, é só ICMS. Mas tem alguma coisa 160 relacionada a PIS/PASEP, porque eu fiz mesmo. Estou tentando puxar pela memória, não sei o que é. Mas a Lei Complementar 160 é só ICMS. É só ICMS, tá? É só ICMS. Então, aqui, 3, falsa, não é isso? A 2, falsa também. E o 1, o que é que tem a 1? Caso uma empresa comercial obtenha uma remissão com base em lei da UF de origem da mercadoria, ela obterá, por conseguinte, o afastamento de determinadas sanções. E a restituição do tributo pago, conforme previsto na Lei Complementar Federal número 160. A restituição. Tá? E lembra que eu comentei com vocês? Por mais que depois você tenha... Aqui, ó, por mais que você tenha o Estado... publicou uma norma, concedeu um incentivo à margem do CONFAS de forma unilateral. O Estado foi lá, cumpriu as regras do convênio 190, da Lei Complementar 160. Ele pode sim remir, né, pode perdoar a dívida, só que esse perdão na dívida não pode implicar que o contribuinte beneficiado peça a restituição do imposto. Tá? Não permite ao contribuinte solicitar a restituição do imposto e aproveitar crédito extemporâneo. Então, o que está errado aqui é justamente a questão da restituição. Então, nesse caso, a 1 também é falsa. Gente, qual que seria a nossa alternativa? Eu não sei vocês aqui, mas eu, quando prestava concurso, eu tinha pavor de marcar FFF, VVV. Você sempre fica receoso, né? Mas nesse caso aqui é tudo falso mesmo. Tá? Seguir, gente. Aqui. O Estado do Amazonas pode aderir a uma isenção prorrogada pelo Estado de São Paulo, uma vez cumpridas as exigências da Lei Complementar 160 por ambas as unidades federadas. A cola. Né? Lembra que comentei com vocês? O Estado pode chegar lá e colar o benefício. Vai lá um Estado, ele cumpriu todas as regras da Lei Complementar 160, eu gostei daquele benefício, eu vou colar. Vou trazer para o meu território, para o meu contribuinte. Posso fazer isso? Não. Mesma região? São Paulo, Amazonas? A cola é permitida para estados na mesma região. Na mesma região. Tá? Interessante, né? Inclusive aqui, eu falei do ovo, eu falei da isenção, mas na verdade é um crédito presumido. Eu acho que é de Rondônia. Rondônia é isso. Rondônia tem um benefício lá que eles concederam fora do CONFAS, de forma unilateral, para ovo. Qual era o benefício? Eles davam um crédito presumido de 100% do valor do débito do imposto, ou seja, não tinha pagamento. Era uma isenção na prática, né? Na prática é uma isenção disfarçada. E aí Rondônia instituiu esse benefício sem passar pelo CONFAS e aí cumpriu todo o rito da Lei 160 e do Convênio 190. E aí o que o Amazonas fez?
achou bonito, né, esse benefício, e a gente trouxe. Se você for pegar lá o artigo, eu acho que é o artigo 25 da nossa lei 19, acho que a gente vai ter a ver, tem lá um benefício para ovo, um crédito presumido, que foi exatamente em função desse benefício de Rondônia, que cumpriu todos os requisitos, o Amazonas foi lá, achou bonito e trouxe para cá, para o nosso contribuinte. Como? Como, desculpa? Ah, Rondônia, região norte, pode. É a mesma região, a gente fez, inclusive. A gente fez. Lei Complementar 19 de 97, para vocês verem na prática como é que isso funciona, olha só. Fica concedido aos produtores de ovos localizados no Amazonas crédito fiscal presumido correspondente a 100% do valor do ICMS. Então, você tem um débito, crédito presumido de 100%, você não vai pagar nada, né? Do ICMS devido nas saídas internas de ovos, nos moldes do benefício concedido pelo regulamento ICMS do Estado de Rondônia, cita tudo aqui, ó, anexo 4, parte 2, item 10, conforme a autorização prevista na cláusula 13ª do convênio 190 de 2017, em substituição a todos os créditos fiscais. Então, tinha lá o benefício de Rondônia, Rondônia cumpriu o convênio 190 de 2017, o benefício continuou válido, Rondônia, estado da região norte, Amazonas, estado da região norte, o Amazonas não precisou ir ao CONFAS apresentar uma proposta para ser aprovada lá, para ser autorizada. Basta pegar, copiar e colar. Copiar e colar. Essa é a regra. Essa é a regra. Tá? Então, está aqui, ó, na prática, para vocês verem, a aplicação desse dispositivo lá da Lei 160 do Convênio 190, aqui na nossa lei complementar. A lei complementar precisa? Não, pode ser lei ordinária, mas por alguma razão a gente optou por trabalhar com lei complementar aqui, tá bom? Então, nesse caso, a 1, o que é que tem de errado na 1? Região, não é isso? Região. Aqui, ó, São Paulo, região sudeste, Amazonas, região norte, não poderia, por conta da região ser diferente. A publicação no Diário Oficial do Estado do ato normativo relativo a uma isenção de caráter pessoal, concedida em desacordo com a Constituição Federal, é procedimento necessário e suficiente para a sua restituição pela unidade federada. E aí? Depósito, não é isso? Aqui, ó. A publicação do ato é necessária? Sim, tem que ter a publicação do ato normativo. Mas sendo uma isenção de caráter pessoal, você tem um ato concessivo, não é isso? Lá o Estado, a autoridade tributária, atestando que o sujeito passivo está cumprindo lá as condições e pode ser feita aquela isenção. Você vai ter um despacho, vai ter um ato concessivo. E esse ato concessivo também tem que ser registrado e depositado no CONFAS. Então, a simples publicação do ato normativo por si só não é suficiente. É necessário, mas não é suficiente. Precisa ter também o registro e depósito no CONFAS do ato concessivo relativo a essa isenção de caráter pessoal. Ok? O Estado pode estender a concessão de incentivos fiscais reinstituídos na forma da Lei Complementar 160 a outros contribuintes estabelecidos em seu território, sob as mesmas condições e nos prazos limites de fruição, atendidas as regras para publicação, registro e depósito no CONFAS dos atos normativos e concessivos correspondentes. Isso aqui é para você ficar com medo, né? Só na leitura. E aí, gente? Acerto? Acerto, gente? Olha só. Aqui, que a gente até comentou. Oi? Aqui, gente, olha só. Você tem aquele caso que até a gente comentou agora há pouco. Você tem aqui o ato normativo que foi publicado antes de 8 de agosto de 2017, o Estado cumpriu todos aqueles requisitos, não é isso? Então, o benefício continua válido, né? Foi instituído. Só que aí depois tem um contribuinte para o qual o Estado quer estender esse benefício, sendo que essa extensão se daria após, por exemplo, o 8 de agosto de 2017. Permitido? É permitido. É permitido, observando a data de limite de 2032, em geral. Né? Então, aqui, ó, pode estender, sim, e aí tem que observar as mesmas condições e os mesmos prazos, desde que o Estado cumpra a regra da Lei 160 do Convênio 190. Quais são as regras? Publicação do ato normativo, registro e depósito do ato concessivo. Fazendo isso, lembrando, para esse aqui, vai ter o ato normativo já foi publicado.
esse aqui vai ter um ato concessivo, e esse ato concessivo vai ter que ser depositado lá no CONFAZ. A mais vai poder estender sim. Ok? Beleza? Então, nesse caso, qual que seria a nossa alternativa? Alternativa A. Muito bem. Ok? Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em uma operação interestadual de mercadoria, isso aqui é interessante, olha só. Se o estado de origem conceder um crédito presumido de ICMS sem prévia aprovação em convênio celebrado no âmbito do CONFAZ, olha só, em relação a essa situação, será válido ao estado de destino glosar totalmente os créditos fiscais atribuídos ao estabelecimento recebedor das mercadorias. Então, veja só, o estado de origem da mercadoria concedeu um crédito presumido para o seu contribuinte, só que esse crédito presumido ele foi concedido à margem do CONFAZ, né? Não teve autorização do CONFAZ. E, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, é válido ao estado de destino glosar, não permitir que o seu contribuinte destinatário possa aproveitar os créditos relativos a essa operação. Pode glosar totalmente os créditos fiscais atribuídos ao estabelecimento recebedor das mercadorias. Pode fazer isso, o estado de destino pode impedir que o seu contribuinte aproveite totalmente os créditos fiscais relativos àquela operação, porque foi concedido um crédito presumido no estado de origem em desacordo com a Constituição, sem ter aprovação do CONFAZ? Sim. Aqui, então vamos lá, vamos continuar. Será válido ao estado de destino glosar proporcionalmente os créditos fiscais atribuídos ao estabelecimento recebedor das mercadorias? É agora, né? Aqui. Não será válido ao estado de destino glosar os créditos fiscais, exceto se houver deliberação no âmbito do CONFAZ? Não será válido ao estado de destino glosar os créditos fiscais em nenhuma hipótese, porquanto não é facultado à administração pública deste Estado, né, declarar a nulidade de lei concessiva de benefício tributário editada pelo Estado de origem. Essa aqui é bonita, viu? Essa aqui é bonita, né? Olha só. Não será válido ao Estado de destino glosar os créditos fiscais, exceto se o Estado de origem ressarcir o contribuinte pelos prejuízos ocasionados. Tá. Vamos lá. O que é que vocês acham? Pessoal no online. A. Glosar totalmente. Eu acho que ele pode glosar, mas que é daquele estado, daquela mercadoria, não todo o crédito. Mas é relativo à operação. Tá? Não sei se está muito claro aqui no comando, mas é relativo a essa operação. Tá? A operação interestadual. Isso. Então, vai lá. Você tem uma venda, por exemplo, aqui do Amazonas, um benefício que não teve... Aqui está falando da Lei Complementar 24, tá, gente? Não está falando da Lei Complementar 160, senão teria que estar no comando, dizendo que foi, né, revalidado, foi convalidado pela Lei 160. Não está no comando, então é a regra geral da Lei Complementar 24/75. Tá? Começa por aí. Então, olha só. Vai lá o Amazonas, concedeu um crédito presumido para o nosso contribuinte. O nosso contribuinte vendeu para um outro estado, por exemplo, para São Paulo, e aí chega lá o estado de São Paulo, olha, esse crédito presumido que você deu aí não passou pelo CONFAZ. Eu não vou permitir que meu contribuinte possa aproveitar. O estado de São Paulo pode fazer isso? Sim? Não? Pode glosar esse crédito? Pode sim ou não? Se pode, ele pode glosar integralmente esse crédito? Sim? Vocês ficaram em dúvida, estão em dúvida em relação a integral e proporcional, não é isso? Agora, vocês também ficaram em dúvida em relação a D aqui, ou não? Não será válido ao estado de destino glosar os créditos fiscais em nenhuma hipótese, porquanto não é facultado à administração pública, no caso do estado, né, de destino, declarar a nulidade de lei concessiva do benefício tributário, editada pelo estado de origem. É como se o estado de destino estivesse exercendo ali, né, o controle concentrado de constitucional, de controle difuso, sei lá, enfim. O estado poderia fazer isso? Considerar que aquela norma ali ela é nula, aquele benefício é nulo, e eu não vou permitir que o meu contribuinte, aqui o destinatário, aproveite crédito?
Isso aí pode, né, suscitar uma dúvida, realmente. Tá? Vamos lá. Supremo Tribunal Federal disse que é, sim, permitido ao Estado, até porque está na lei complementar, a lei complementar 24, né, diz que, deixa eu colocar aqui na tela para a gente, no artigo 8º, olha só. Artigo 8º. Vou já compartilhar com o pessoal do online, deixa eu só encontrar aqui a nossa lei 24. Cadê? Aqui, ó, lei 24, artigo 8º. Aqui, ó, deixa eu compartilhar com o pessoal do online. Aqui, ó, artigo 8º, lei complementar 24 de 75. Veja só. A inobservância da lei complementar 24 acarretará nulidade do ato e a ineficácia do crédito fiscal atribuído ao estabelecimento recebedor da mercadoria. Está na lei complementar, né? O ato é considerado nulo. E quem está recebendo a mercadoria relativa, que está beneficiada, cuja operação está beneficiada com esse incentivo, essa isenção, enfim, essa desoneração que não passou, que não foi autorizada pelo CONFAZ, tá aqui, ó, não pode permitir, não pode aproveitar esse crédito dessa operação. E o Supremo Tribunal Federal diz que é isso mesmo. O Estado de destino pode glosar o crédito fiscal relativo a essa operação em que você não tem autorização do CONFAZ. Tem o benefício aí à margem do CONFAZ. Ok? Tudo bem? Deixa eu compartilhar de novo aqui. Então, tá lá. O artigo 8º autoriza, né? E o Supremo Tribunal Federal disse que sim, pode mesmo glosar. Agora vem a dúvida. Glosa integralmente ou proporcionalmente? Se por acaso, pense o seguinte, olha só. Pense o seguinte, digamos que você tem aqui, ó, contribuinte do Amazonas, tá? Vendendo para São Paulo ou para Rio de Janeiro, enfim, vendendo para uma outra unidade federada. Está vendendo uma mercadoria no valor de R$10.000. Indo para um contribuinte em São Paulo, mercadoria de origem nacional, você vai ter o ICMS debitado a 12%, você vai ter 1.200 de imposto destacado na nota fiscal, cobrado na nota fiscal. Tá? Só que o Amazonas ele concede um crédito presumido correspondente a 50% do valor do imposto cobrado na nota fiscal. Então, veja só, esse contribuinte vai levar um débito para a sua apuração de 1.200, mas também vai levar um crédito presumido correspondente a 50% do imposto cobrado na nota. Então, olha só, teria aqui um crédito presumido de 600. Na prática, essa operação aqui daria um imposto a pagar, né, de quanto? De 600. Só que esse crédito presumido, ele não foi autorizado pelo CONFAZ. O Estado publicou uma lei, a revelia do CONFAZ. A mercadoria está indo para São Paulo. Tá? A princípio, o imposto cobrado na nota, 1.200. ICMS, não cumulatividade, o adquirente pode aproveitar o crédito relativo às entradas cujo imposto teve a cobrança. Só que dos 1.200 cobrados, 600 não vão ser pagos, né? Porque você tem um crédito presumido, só que um crédito presumido concedido à revelia do CONFAZ. Pergunto-lhes, quando chegar aqui em São Paulo, vocês estão me dizendo que São Paulo vai poder impedir esse contribuinte de usufruir dos 1.200, que é o crédito, que é o valor do imposto cobrado na nota fiscal, destacado na nota fiscal? O benefício é da totalidade do imposto? No caso aqui, 50%. Então, o que ele vai poder é glosar dos 600, ou seja, é proporcional ao benefício concedido à revelia do CONFAZ. Tá certo? Entendido? Aí é o estorno,
Tá? Aí, quando você tem, se você tem uma isenção, se aqui fosse uma operação isenta, não teria nada de ICMS, não teria nada que se creditar. Né? Se você tem uma redução da base de cálculo, você que vendeu com a redução da base de cálculo tem que fazer um estorno de crédito na tua apuração. Se você vendeu com isenção, também vai ter que fazer um estorno de crédito. Agora, quem está adquirindo, a princípio, o que você tem? Se você tem uma redução da base de cálculo, se você tem uma isenção e o benefício foi autorizado pelo CONFAZ, se for isenção, não tem imposto cobrado. Então, quem está recebendo não vai poder aproveitar nada de crédito. Se tem uma redução da base de cálculo, mas essa redução da base de cálculo foi autorizada pelo CONFAZ, o imposto destacado na nota, quem está recebendo vai poder aproveitar. A questão aqui é o quê? Você tem um crédito presumido, tá? Um crédito presumido, que não foi autorizado pelo CONFAZ, que vai implicar numa redução do imposto a ser pago por quem está mandando essa mercadoria. E o Supremo Tribunal Federal decidiu o quê? Nessa situação, o Estado que está recebendo a mercadoria, ele está, sim, autorizado a não permitir que o seu contribuinte ou adquirente possa aproveitar proporcionalmente ao benefício constitucional o crédito do imposto cobrado na nota. Então, assim, em relação à isenção, redução da base de cálculo, primeiro, se a redução é isenção, se for isenção, você não vai ter imposto cobrado, então não tem que se creditar. Se a redução da base de cálculo foi autorizada pelo CONFAZ, o imposto destacado, quem está recebendo, vai poder se creditar. Agora, se você tem um benefício que não foi autorizado pelo CONFAZ, aí, nesse caso, o Estado de destino pode, sim, não permitir que o seu contribuinte aproveite o imposto na proporção do benefício concedido. Se aqui fosse um crédito presumido de 100%, tem 1.200 destacado, na apuração vai ter 1.200 de crédito presumido, na prática não vai pagar nada nessa operação, o Estado estaria autorizado a glosar os 1.200. Então é integral. Não, é proporcional, só que no caso é proporcional ao benefício, que é de 100%. Se fosse autorizado, aí nesse caso, 1.200. Se aqui, se você tem um crédito presumido, foram cobrados 1.200 na nota, tem um crédito presumido autorizando o Estado a conceder esse benefício, o Estado de São Paulo teria que aceitar os 1.200. Tá? Não vai aceitar os 600, porque esses 600 aqui implicam uma redução do imposto a ser pago sem autorização do CONFAZ. Ok? Boas? Então, nesse caso, o pessoal aí do online, está de boas? Tem alguma coisa ali ou não? Não? Então, aqui, ó, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, aqui, ó, alternativa B, alternativa B. Posso seguir? Questão 10. Essa aqui é bonita, olha só. Essa aqui é bonita. A entidade religiosa ABC Religião, situada no estado Alfa, requereu, isso aqui é da FGV, tá, gente? Requereu a concessionária de energia elétrica que não mais cobrasse ICMS na conta de luz de seu templo, nos termos da Lei Estadual Específica de 2020, que concedeu, sem deliberação dos estados e do Distrito Federal, tal benefício fiscal. A referida lei previu estimativa de impacto orçamentário e financeiro, bem como as demais exigências para a concessão de benefícios de natureza tributária da qual decorra a renúncia de receita. O artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Benefício de que decorra a renúncia de receita, tem que ter as medidas de compensação, tem que ter estimativa de impacto no orçamento, tudo mais. Tá? Então, aqui, o comando está dizendo que foram atendidas essas condições. Beleza. Diante deste cenário, é correto afirmar que tal entidade religiosa é mera... Rapidinho, vocês já viram a imunidade lá na Constituição? Com o Luiz Mendes? Já viram? As imunidades subjetivas, objetivas, imunidade de partido político, tempo de qualquer culto, não viram, não? Tá, ele vai abordar com você, mas a gente vai fazer uns comentários aqui rápido. Olha só, diante desse cenário, é correto afirmar que tal entidade religiosa é mera contribuinte de fato, impedindo-a de ser dispensada da cobrança do ICMS no preço da conta de luz. Primeiro, contribuinte de fato, no caso do ICMS, tributo indireto, né, que você transfere o ônus, que se diz, né, a doutrina e até a jurisprudência que você transfere o ônus. Contribuinte de direito é aquele que pratica o fato gerador, que vai apurar e recolher imposto.
Contribuinte de fato seria o último ali na cadeia de circulação de mercadoria no caso do ICMS, que a princípio suportaria o ônus de toda a cadeia, né, de toda a cadeia de circulação de mercadoria. Aquele que, no final das contas, estaria pagando o imposto, suportando o ônus do pagamento do imposto. Tá? Então, nesse caso, a entidade religiosa, ela é contribuinte de fato? Sim. Né? Ainda a venda de energia elétrica, quem pratica o fato gerador é a distribuidora de energia elétrica. Ela é o contribuinte de direito. Tá? Então, tal entidade religiosa é mera contribuinte de fato, impedindo-a de ter dispensa da cobrança do ICMS no preço da conta de luz. Tá? Lembrando que foi publicada aqui uma isenção, né? Foi publicada uma isenção pelo Estado. Vamos lá. A concessionária de energia elétrica não pode ser proibida de repassar no preço da conta de luz o valor do ICMS. Tem a isenção publicada lá pelo Estado, aprovada pelo Estado, e aqui está dizendo que a concessionária não pode ser proibida de repassar no preço da conta de luz o valor desse imposto que foi desonerado. Tal benefício fiscal pode ser reconhecido, já que a lei estadual obedeceu à exigência constitucional de estimativa de impacto orçamentário e financeiro e demais exigências legais. Tal lei estadual viola a exigência de deliberação dos estados e do Distrito Federal para a concessão de isenção do ICMS. E aí? Aqui lembrando, olha só, que concedeu sem deliberação dos estados, né? Foi dada a isenção para o templo aí, sem deliberação dos estados. Tá? Tal entidade religiosa, em razão de sua imunidade tributária de imposto, faz jus a tal benefício fiscal, por força da própria Constituição da República de 88. Lembrando, né? Lembrando não, vocês não vão ver com o Luiz Mendes, você tem, né, essa imunidade subjetiva, né? Tempo de qualquer culto, né? Você tem essa imunidade em relação aos impostos, né? Não é permitido aos entes federativos cobrarem lá impostos para tempo de qualquer culto, né? No caso dos impostos incidentes sobre a sua atividade finalística, né? Então, vamos lá. Dessas alternativas aqui, vocês tivessem que marcar, qual que vocês marcariam? Aqui, gente, deixa eu logo começar dizendo... Alguém está falando alguma coisa aí? Não? Gente, isso aqui é uma questão, tá? Isso aqui é uma questão da FGV, tá? Uma questão da FGV. E, na minha humilde opinião, a alternativa assinalada no gabarito é a mais errada, tá? É a mais errada, que é justamente a C. A C, tá? No gabarito, estou tentando lembrar se isso aqui foi de Cefaz, tranquilo? Eu sei que foi da FGV, e no gabarito tem que a alternativa correta seria o quê? Tal benefício fiscal pode ser reconhecido, já que a lei estadual obedeceu à exigência constitucional de estimativa de impacto orçamentário e financeiro e demais exigências legais. Primeiro, é um benefício no âmbito do ICMS. Se é no âmbito do ICMS, deve ter aprovação pelo CONFAS. Está na Constituição, porque a Constituição determina que lei complementar vai regular. E a lei complementar exige que qualquer benefício fiscal do ICMS tem que ter autorização do CONFAS. Começa por aí. Tá? Só que o que acontece? Por que eu imagino que foi assinalado essa alternativa como a correta? Tem um julgamento do Supremo Tribunal Federal, nosso querido e saudoso Marco Aurélio, gostava das teses do Marco Aurélio, assim, em que, na opinião do Marco Aurélio, era exatamente esse caso aqui, isenção de energia elétrica para um templo, lá, não estou lembrado da religião, enfim, para um templo de qualquer culto. Na opinião do Marco Aurélio, essa questão da exigência de convênio autorizando o benefício no âmbito do ICMS só se aplicaria para o contribuinte de direito. Nesse caso, como o benefício era para o contribuinte de fato, estaria afastada a exigência de convênio do CONFAS. O que, para mim, é uma besteira sem tamanho. Tá? Porque não tem como você conceder um benefício para o contribuinte de fato sem que o beneficiado seja o contribuinte de direito, porque ele que vai praticar o fato gerador, ele que vai apurar o imposto. Tá? Então, assim, para mim, essa é uma baboseira sem tamanho. Uma baboseira sem tamanho. Mas isso foi decidido numa ação direta de inconstitucionalidade
exatamente essa mesma matéria aqui. Não estou lembrado qual foi o estado. A Assembleia Legislativa aprovou uma isenção lá para o templo, lá para os templos de religião. Foi parar no Supremo Tribunal Federal porque o Poder Executivo, lá o governador, não concordou, tinha que ter CONFAZ. E a decisão do Supremo foi que não precisava ter CONFAZ. Não precisava ter CONFAZ, porque era um benefício voltado ao contribuinte de fato. Aí sim, né, minha modesta e humilde opinião, é uma baboseira, mas foi decidido. Por isso que eu imagino que o gabarito dessa questão aqui foi na alternativa C. Isso aqui é da FGB. Porque foram considerar essa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Mas, para mim, sinceramente, é a alternativa mais errada que tem. É a alternativa mais errada, mas essa foi considerada certa. Aqui, ó, tal entidade religiosa é mera contribuinte de fato, impedindo-a de ser dispensada da cobrança de ICMS no preço da conta de luz. Isso é exatamente isso. E, inclusive, é curioso, né? O próprio Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência que determina que a imunidade ela se aplica àquele que pratica o fato gerador, ao contribuinte de direito, no caso. E não é o caso aqui, né? Nós estamos falando de um contribuinte de fato. Então, não poderia ter a dispensa de convênio CONFAZ, e, da mesma forma, não é o templo de qualquer culto que vai se beneficiar dessa isenção. Quem vai se beneficiar é o contribuinte de direito, que vai deixar de cobrar isso na nota fiscal, na fatura de energia, e levar para a sua apuração. Então, para mim, isso aqui está correto. B. A concessionária de energia elétrica não pode ser proibida de repassar no preço da conta de luz o valor do ICMS, a não ser que você tenha uma condição na própria lei que concede isenção determinando que haja o desconto. Então, assim, até pode ser proibida, mas teria que estar expresso isso. Não é nem proibido, seria uma condição, na verdade. Ela pode repassar, sim. Agora, se você tiver na lei isentiva, condicionando a isenção ao repasse por meio de desconto, como tinha aqui, por exemplo, não sei se vocês já trabalhavam aí com ICMS, mas a gente tinha uma isenção de energia elétrica voltada para a indústria incentivada. Então, qual era a condição? A distribuidora tinha que dar um desconto na fatura de energia para que aquela operação fosse isenta. Então, você repassava o desconto, repassava o benefício de forma financeira, mas era uma condição. Se a empresa, a distribuidora, não quisesse dar o desconto, aí não teria isenção, mas ela não estava proibida de conceder o abatimento, de não conceder, né? Então, ela poderia não conceder, mas não teria isenção. Então, assim, para mim também está correta essa alternativa B. A C está errada. Tal lei estadual viola a exigência de deliberação dos estados? Com certeza. Com certeza, benefício do ICMS, então você tem que ter a deliberação dos estados. Né? Tal entidade religiosa, em razão de sua imunidade tributária de imposto, faz jus a tal benefício fiscal. Não, porque a imunidade seria para o contribuinte que pratica o fato gerador, e não é o caso aqui. Quem pratica o fato gerador é a concessionária. Então, sinceramente, para mim aqui você teria 3 alternativas certas e 2 erradas, sendo que das 2 erradas, uma foi considerada certa no gabarito, que é a alternativa C. Bom? Ok, gente? Questão 11. A respeito dos convênios celebrados no âmbito do CONFAZ para concessão de benefícios fiscais relativos ao imposto ao ICMS, assinale a opção correta com base na legislação aplicável. A consulta ao CONFAZ é uma mera faculdade do ente federativo competente para a instituição do tributo. A faculdade? A submissão ao CONFAZ é exigência, né, gente? Exigência. Não é faculdade. O procedimento de celebração de convênio no âmbito do CONFAZ é aplicável à concessão de crédito presumido. Sim? A concessão de benefícios fiscais no âmbito do CONFAZ deve ser aprovada, em regra, por maioria absoluta. Unanimidade, né, gente? Os benefícios fiscais aprovados pelo CONFAZ devem ser uniformes em todas as UFs. Essa aqui é legal. E aí? Não precisa? Não precisa. Vai lá ao Amazonas, quer dar um incentivo para sapato, né? Uma isenção para sapato. Essa isenção não tem que ser válida para todo o território nacional, não? Para todas as entidades federativas? Exatamente. Tá? Os estados podem até aderir, obviamente, né? Você pode ter um convênio lá de abrangência nacional, mas não é obrigatório. Os estados podem ou não fazer adesão. O governo federal não tem assento na reunião do CONFAZ destinada à celebração de convênios. Não só tem assento, como é a presidência, né?
Não só tem assento, como são o representante ao presidente, tá? Então, aqui ficaria a B, não é isso? O procedimento de celebração de convênio do CONFAS é aplicável à concessão de crédito presumido. Tá? Crédito presumido também é um benefício. Você tem a desoneração do imposto. Você tem uma redução do ônus tributário relativo ao ICMS. Então, é um benefício, também está sujeito ali ao CONFAS, tá bom? A respeito dos convênios de ICMS, segundo a Lei 2475, os convênios entram em vigor no 30º dia após a publicação de sua ratificação nacional, salvo disposição em contrário. E aí? Aqui, ó. Podem ser autorizativos e impositivos. E aí, os convênios podem ser autorizativos e impositivos. Vamos deixar aqui em stand-by essa. Dependem para concessão e revogação de benefícios, e isenções de ICMS de aprovação unânime dos estados representados. Não para revogação, né? Aplicam-se apenas às unidades da federação cujos representantes tenham comparecido à reunião em que tenham sido celebrados. Não? Ué, se eu não estava lá, não aprovei, por que eu vou ter que ser obrigado? Por que vai ser aplicado a mim? Pouco interessa, né? Se você não está representado. Tá? A questão também é se ver se foi ratificado, né? Uma vez ratificado, meu amigo, se você não se apresentou na reunião, paciência. Devem ser ratificados mediante decreto de cada unidade federada, no prazo de 10 dias contados da sua publicação no Diário Oficial da União. Essa aqui é a pegadinha sacana, né? Essa daqui é a pegadinha sacana, né, gente? Olha só, 10 dias, 15 dias, né? 15 dias. Então, o que sobra para a gente aqui, entra em vigor no 30º dia, salvo disposição em contrário, e os convênios podem ser autorizativos e impositivos. E aí? O que é que tem de errado na A? Né, 30 dias após, né, 30 dias após a sua aprovação na reunião? Não? Ou na data que tiver a cláusula, né, de vigência. Os convênios podem ser autorizativos e impositivos? Isso aqui dá uma discussão boa, né? Mas eu comentei com vocês, para mim não existe convênio impositivo. Exatamente, não existe convênio impositivo. Tá? O Estado ele vai exercer o seu poder tributante ali, tá certo? Pode até ter alguma repercussão, mas ele não pode ser obrigado a cumprir aquele convênio, tá certo? Então, a alternativa que resta aqui é a A, e é exatamente isso, né? 30º dia após a ratificação nacional. Ok? Bem? A letra E também diz, deve ser ratificado por decreto, mas pode ser tacitamente, certo? Deve ser ratificados mediante decreto no prazo de 30 dias. Não, sim, isso pode ser tácito, perfeito. Deve ser ratificados mediante decreto de cada unidade da federação no prazo de 10 dias. E também pode ser tacitamente, sem a publicação do decreto. Perfeito, exato. Também tem esse detalhe também. Não tem que necessariamente ter o decreto expressamente ali colocando a ratificação do ente federativo. Pode ser tácito, né? Não se manifestou, pode ser tácito. Perfeito. Ok? E o prazo de 15 dias, né? Ok, minhas meninas?